ex-ministro da Agricultura, médico veterinário, Antônio Cabreira Mano Filho, que vai conversar com a gente um pouco. Um prazer grande receber o senhor aqui. Obrigado, um prazer muito grande estar aqui no Alimento 2025. Obrigada. Dentro desse mercado global hoje, né, Brasil passou a ser um player, né, nas últimas 2 décadas, um grande player mundial. Dentro disso, o que o senhor vê como assim, gargalos e oportunidades? O que a gente precisa superar ainda para assumir definitivamente o protagonismo e alimentar o mundo? Já estamos alimentando. O Brasil é uma coisa incrível. Eu vim aqui para o Alimenta 2025, eu saí de Roraima. Olha só, Roraima hoje planta uma safra igual à safra americana. Então, um pedaço do Brasil planta como a zona temperada, planta como os Estados Unidos. Então, isso é incrível. Somos o único país do mundo que planta nos 2 hemisférios. Isso mostra o nosso futuro. Eu sempre digo, o que nós precisamos fazer é contar melhor a nossa história. Porque hoje tem algumas pessoas que contam a nossa história, mas contam, às vezes, de uma maneira enviesada, uma maneira que não é a forma correta. Eu acho que o Alimenta 2025 é uma oportunidade da gente contar a nossa verdadeira história. Esse evento foi criado para que o produtor de proteína tenha protagonismo na pauta e na discussão. E a gente vê aqui, né, as grandes indústrias todas reunidas, num momento que uma geopolítica instável, né? Esse é o momento para olhar para onde? Olhar para o prato. Por incrível que pareça, ninguém consegue negociar com o estômago vazio. Então, nesses momentos, é claro que geram incertezas, guerras, mas o mundo não vai deixar de comer. E o Brasil é hoje, sem dúvida alguma, talvez o fornecedor mais confiável em termos de alimentos. Durante a pandemia, nós tivemos 57 países que impuseram restrições às exportações de comida. O Brasil não fez isso. Então, embora o mundo esteja instável, não é uma nova ordem mundial, talvez é uma nova desordem mundial, nesses momentos eu acho que o Brasil cresce e o brasileiro, de uma maneira geral, ainda não entendeu o Brasil nessa nova geopolítica mundial. Ele é um ator, ele é um protagonista extremamente importante. Dentro do que o senhor vê como grande desafio, o senhor falou, né, do contar melhor essa história, né? Isso aí a gente está falando de governos, de marketing, mas desse orgulho mesmo, né, de sermos segurança alimentar para o nosso país e para outros, né? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, quando chega meio-dia no Brasil, nós temos um problema seríssimo. O problema é que você tem 210 milhões de brasileiros que precisam se alimentar. E quem vai resolver esse problema? O agronegócio brasileiro. E esse problema ele se repete por volta das 19 horas e mais 210 milhões de brasileiros precisam se alimentar. E aí o Alimenta está fazendo isso, mostrando como que a gente está produzindo comida. O que a gente precisa agora é olhar um pouco para o nosso umbigo. Por incrível que pareça, às vezes algumas medidas que estão ocorrendo aqui internamente, por exemplo, a tributação agora das letras do agronegócio, elas podem prejudicar o nosso cenário muito mais do que uma tarifa do Trump ou até uma guerra lá fora. Temos que olhar para dentro. O senhor falou antes, né, de todas as tensões que geram pela fome. Primavera Árabe e uma série de outros embates internacionais encadeados justamente pela falta de alimentos, né? Sim. A gente vive num cenário de conforto, né? Nós não tivemos guerras, nós não temos grandes catástrofes. E talvez isso seja uma das razões que a maioria dos brasileiros eles ainda desconhecem a importância do que é o agronegócio. Há um velho ditado rural que diz o seguinte, a gente nunca dá valor na saúde até a gente ficar doente. Talvez o brasileiro nunca tenha dado o devido valor ao agro porque nunca tenha faltado comida. Mas veja, por exemplo, nós estamos hoje discutindo, aí, assistindo de uma forma triste a guerra de Israel e Irã. Olha que coisa interessante, o Brasil é hoje o maior exportador de carne kosher do mundo, que é a carne para os judeus, e ao mesmo tempo nós somos o maior exportador de carne halal do mundo, que é a carne para os muçulmanos. Então eles não se entendem, eles estão guerreando e nós somos os maiores fornecedores para ele. Claro que a gente quer que aquilo se pacifique, mas para mostrar a importância do Brasil na estabilidade mundial, na harmonia entre os povos, porque não há harmonia sem comida no prato. Muito obrigada pela sua conversa, que Deus olhe por nós, né? Amém, amém. Olha, parabéns pelo Alimenta 2025, nós precisamos mais disso, contar melhor a história do nosso agronegócio. Muito obrigada, conversei com Cabreira, ex-ministro da Agricultura, que veio com a gente compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa trajetória dele. Obrigada. Prazer.